Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Análise Sindical de número 118. Hoje, dia 10 de novembro de 2021. Hoje vamos tratar de diversos assuntos, inclusive da nossa plenária, né? Uma plenária vitoriosa. E a plenária vermelha aprovou um programa de lutas. A gente vai estar passando aqui para comentar esses assuntos e muito mais. Eu vou hoje, né? Como sempre, está aqui o companheiro Tiago Pires, né? Que é dos Bancários em Luta. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros que estão assistindo. Curtam o vídeo, compartilhem, torne-se membro, se inscreva, mande superchat, mande sobre sticker, ajude aí a gente em tempos aí de cancelamento, né, Lilian, a construir essa TV operária, revolucionária, independente. É isso. É isso aí, Tiago. Então, curta, compartilhe, né? Boa noite. Aqui já temos alguns internautas aqui, já mandaram aqui um super sticker, né? Renata Diniz, boa noite. Nilza Ramos, boa noite. Sou eu, né? Boa noite. E falar dos membros, né? Membro bronze, você pode ser, tem várias categorias de membros, né? Então você pode ser um membro bronze, que é R$ 7,99 por mês, membro prata, R$ 19,99 por mês, o membro ouro, R$ 49,99 por mês, o membro platina, R$ 99,99 por mês, e o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Então, faça sua inscrição como membro, né? E ajude como quiser e como puder. E agora você pode começar com um valor menor, depois aumentar, ou começar maior, aí dar um aperto, você pode diminuir, mas continue membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço dos trabalhadores. E também você pode mandar seu superchat, como eu estava falando aqui, ó. Sou eu, né? Mandou um super sticker, né? Muito obrigado. E também a Cecília Maria, né? Também mandou aqui. Boa noite, Cecília Maria. Muito obrigada pelo seu super sticker. E também boa noite ao Osni Castro. Então, faça como eles, mande seu super sticker, mande seu super chat e torne-se membro da Causa Operária TV. Então, vamos lá. Vamos começar nosso programa. Como eu falei, hoje a gente vai falar da plenária, né? O que a plenária aprovou, e também vamos falar de outros assuntos, né? Como greves, né? A situação dos Correios. Vamos falar, né, de uma coisa absurda que está acontecendo, que é o aumento dos combustíveis, né? Que eles ficam falando que é por causa de imposto, mas a gente sabe que é tudo mentira, né? A gente vai estar tratando desse assunto. A gente vai tratar sobre a questão, né, que estão querendo que a vacinação seja obrigatória, né? Os trabalhadores ficaram tanto tempo, né, sem vacina, aí agora vão ser penalizados de novo. Foram penalizados sem a vacina e agora tem a vacina, são obrigados a tomar a vacina, né? Não há debate, não há nada. Então, né, temos que ser totalmente contra, né, essa repressão aos trabalhadores. Vamos falar também do lucro dos bancos e outros assuntos, né? Vamos mostrar aqui, vamos falar da fome, né, que assola o país, e vamos mostrar também os vídeos, né, e fotos lindas da nossa plenária e do nosso ato que a gente fez no final da plenária, lá na Avenida Paulista, né, o apoio massivo, né, ao Lula candidato, né, o povo aplaudia. O povo quer Lula candidato, né? Só a esquerda pequeno-burguesa, junto com a direita, que não quer o Lula, né? As ruas, a gente viu lá na Avenida Paulista, né? Imagina na periferia. Na Avenida Paulista, o apoio era gigantesco, né? As pessoas pegavam o adesivo e o apoio imenso ao Lula presidente. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso programa falando da greve da Revap, né? A greve da Revap, né? A Revap é um pessoal terceirizado, né, que presta serviço
a refinaria de São José dos Campos, e eles não pagaram, né, os benefícios dos trabalhadores. Aí os trabalhadores, né, dessa terceirizada estão em greve há 7 dias. Eles estão com os salários atrasados e também tem a questão do vale alimentação. E também tem o problema, né, dos que foram mandados embora. A empresa, né, diante da situação, porque pararam mais de 95%, né, do pessoal, eles pegaram e fizeram a promessa que hoje seria, né, seria pago, né, os atrasados para os trabalhadores. Mas a gente sabe, né, como né, promessa, né, ninguém vive de promessa, né? Então, os trabalhadores só devem voltar, né, quando for pago integralmente a questão dos salários atrasados e também do vale alimentação que está atrasado. Então, é isso, todo apoio aos trabalhadores. É preciso sair às ruas, é preciso lutar, é preciso uma união de conjunto de todos os trabalhadores, né? A gente vê que há greves. Depois, hoje a gente vai falar também do confronto que teve lá dos municipais, que também estão em greve. Há greve pontuais, mas é preciso uma unidade, é preciso se unir contra os golpistas, porque a situação cada vez pior, né? Aumenta a gasolina, aumenta o diesel, aumenta os combustíveis, e com isso vai aumentar os produtos e vai aumentar a fome e também o desemprego. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Mandou aqui, ó, outro super sticker, vamos falar aqui, LC29, muito obrigado, boa noite, mandou seu super sticker, faça como LC29, mande seu super sticker. Boa noite aqui, Estefânia, boa noite, companheira. Então, boa noite a todos. Curtam, compartilhem, mande esse vídeo para os seus amigos, nos seus grupos e ajude a gente a manter a TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a situação dos Correios. Qual é a situação dos Correios, Tiago? Como anda a privatização dos Correios? Bom, Lilian, tinha marcado aí uma reunião, né, um encontro aí da Comissão de Assuntos Econômicos, né? Estava marcado para essa terça-feira para discutir aí a entrega, né, dos Correios, né? Esse patrimônio, né, dos brasileiros, né, que teve aí no ano passado um lucro de 1,5 bilhão, né? Então, uma empresa que dá lucro, né, não gera nenhum prejuízo, né? E os golpistas aí preparam a entrega desse grande patrimônio, né, do povo. O que vai acontecer, Lilian? O Correios hoje, ele se encontra aí em todos os 5.570 municípios que tem o país. Né? O que acontece? Com a privatização, as cidades, né, de regiões mais remotas, né, principalmente aí, das regiões mais pobres do país, né, o norte, nordeste, né, essas regiões aí, o serviço pode ser precarizado, né, no sentido de que não atinja, né, essas regiões com a mesma qualidade que o resto do país. Porque, finalmente, né, o que as empresas almejam é o lucro. Né? E nessas regiões, né, como é uma empresa pública, ela tem a obrigação de prestar o serviço. É a mesma coisa que a gente fala da Caixa Econômica, entre outras empresas aí, que são obrigadas aí a chegar nas regiões mais remotas do país, né, nas regiões aí mais pobres do país, né, independentemente do lucro, né, e se essas empresas, né, não só o Correios, mas a Caixa Econômica, né, outras empresas aí que atendem a população, né, se tivesse na mão do setor privado, como é o caso do Correios que vai ser entregue, né, esses serviços aí eles poderiam deixar de existir, né, e se concentrar principalmente nos centros econômicos.
E aí coloca-se aí a alteração da proposta inicial para preservar os serviços, né, prestados aí nessas regiões, mas nada garante, né? Depois de passar para o setor privado, né, nada garante que a população vai ser atendida, né? O Correios aí ele tem uma série de serviços que ele oferece para a população, desde a regularização aí do CPF, né, o cadastro de pessoa física, né, até pagamento aí de VAT, por exemplo, ou então de tributos aí do governo, né? Uma série de os aposentados, pensionistas também recebem nessas agências, então esse serviço poderia deixar de existir e prejudicaria aí milhares, né, milhões de pessoas aí em todo o país. Então esse daí seria um dos prejuízos aí que causaria a população brasileira. Também é importante lembrar, né, Lilian, a privatização, ela tem como resultado, a gente sempre repete aqui, a precarização do serviço, né, que como a gente vê, se esses serviços não atingirem toda a população, então é um bom exemplo aí do que acontece, né, precarização do serviço, o aumento do custo, né, como esses serviços vão se concentrar, principalmente nos centros econômicos, então ele vai acompanhar a demanda, então as taxas aí tendem a aumentar e inclusive isso aí vai gerar um impacto, né, para os pequenos comerciantes aí que fazem suas entregas, né, via correios, então teria também acréscimo para o consumidor e também aí o ataque principal que é ao trabalhador. Nessas categorias geralmente elas são colocadas aí pela metade. O Correios, né, desde que vem sendo preparada a sua entrega aí, são mais de 36 mil trabalhadores, né, que aderiram ao PDV, que não foi reposto, né? É importante lembrar que o Correios trabalhou na pandemia sem qualquer tipo de cuidado, né? Morreram aí muitos trabalhadores dos Correios, né? Inclusive aumentou aí mais 100% o desligamento por morte durante a pandemia, né? Então é importante lembrar aí o que tem passado essa categoria, né? Como esses trabalhadores aí estão sendo castigados aí, né? Pelo governo Bolsonaro. Então é importante, né? Colocar, né? Essa categoria na rua, né? Para lutar aí por suas condições de trabalho, para lutar aí para manter o Correio 100% público, né? E isso a gente só pode conquistar, né? Os trabalhadores aí dos Correios só podem conquistar aderindo a uma luta geral pelo fora Bolsonaro, né, por Lula presidente, né, e pelo fim do golpe de Estado no país, Lilian. É isso. É isso aí, Tiago, né? Então, não à privatização, né? E não ao aumento dos lucros, né? Isso que eles querem privatizar para encher o bolso. E a gente continua, né, falando de encher o bolso, vamos falar da questão do preço da gasolina, né? Algo que tem assolado e tirado o sono, né, de muita gente, né? Inclusive o meu, né? Tem tirado bastante meu sono, porque eu trabalho um pouco longe, né, de casa e os combustíveis têm onerado bastante, né, o serviço da maioria da população. Então, com a gasolina custando até R$ 8, né, bateu R$ 8 no Rio Grande do Sul, Bolsonaro arrecada cerca de 70 bilhões, né? Então, o que ele fez, né, o Bolsonaro, junto com o Temer? Porque os combustíveis estão, né, tão altos, né? Chegou a esse valor exorbitante lá no Rio Grande do Sul. E com isso, o governo Jair Bolsonaro tem arrecadado muito, né? Vai arrecadar. A estimativa é que até o final do ano ele arrecade, né, mais de 70 bilhões, né, de dividendo e royalties dos combustíveis. Isso está acontecendo por quê? Né? Porque foi atrelado, né? Não tem nada a ver sobre a questão de sobre taxação aqui interna, tem a ver com a questão
da paridade, preço de paridade de importação, né, que foi implantado pelo Michel Temer, né? Então, o dólar sobe, e aí o que acontece? O combustível também sobe, né? Então, esse é o problema, né? Então, esse PPI, né, que é o preço de paridade de importação, ele acompanha, né, a cotação do dólar e dos preços, né, internacionais dos barris. Então, isso que acaba acontecendo, é por isso que os preços estão tão altos. Não tem nada a ver com ICMS e outras coisas que existem, né? PIS, COFINS e outras coisas que existem no Brasil. É essa paridade que tem aumentado muito o preço do barril de petróleo. E também faz, né? Sobe também, a gente vê que a cana-de-açúcar também, o álcool tem aumentado, né? No mesmo. O álcool já está mais de R$ 5, né? Aqui no interior, deve estar bem mais alto por aí. Então, com isso, né? Os ônibus e os metrôs não, mas vai acabar impactando todos. E também vai acabar aumentando, né, o preço dos alimentos, né? Que a maioria do transporte do Brasil é feito através dos caminhões, né? E que usa os combustíveis fósseis. Então, esse é o problema. Então, é preciso, né, acabar com essa paridade, é preciso que os combustíveis voltem, né, a um preço razoável, né? Porque daqui a pouco, o que a gente vai fazer, Tiago? Vai trabalhar como? De bicicleta? E quem trabalha muito longe vai virar o quê? Atleta? Bom, já fica magrinho, né? Cuida da saúde, aquela coisa, né? Olha que beleza! Eu Já trabalho a 25 quilômetros de Marília. você imagina para o professor aqui que trabalha, né? Que o estado de São Paulo ele é bem sacana, né? Ele pega a carga horária do professor, né? Distribui aí um monte de escola aqui da região. Aí o cara vai correndo de uma cidade para outra, vai ficando aí com um físico bom, né? Eles negam merenda na escola também, então vai ficar bom para emagrecer nele, né? Você vê como é que tá? Tão preocupados com a saúde do trabalhador, né? A gente que não Pouca percebe. comida e bastante malhação. É um absurdo, né? Isso tá tirando o sono de muita gente, né? A gente está vendo aqui. Hoje falou que aumentou novamente, então a gente sabe que, ó, o óleo, em média, o óleo diesel está 5,39 e o etanol também está em média 5,29, né? Então há um aumento, né? Porque está atrelado à questão do royalties e dos barris de petróleo e do dólar, né? Então essa paridade tem que acabar, porque senão isso vai encher, né, empobrecer cada vez mais os trabalhadores e encher os cofres dos governos. É isso aí, né? Então, mas nós mostramos, né, nesse final de semana passado, fizemos a plenária do Bloco Vermelho, né? Temos que lutar, temos que colocar o bloco na rua e dizer não aos golpistas e não a esse plano macabro, né? É macabro mesmo, de transformar o Brasil em um lugar de terra arrasada. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Aqui, ó, Jurandir tornou-se membro. É isso aí, ó. Companheiro Jurandir, né? Lá de Araraquara, muito obrigado, tornou-se membro, né? Seja bem-vindo. Matheus Vetter também, né? Está falando aqui. Nós vamos comentar, Matheus, sobre a repressão aos servidores. Nós vamos mostrar o vídeo, né? Que o companheiro Guga mandou aqui. A gente vai mostrar a repressão, né? Reprimiram lá os professores, estão tentando aprovar lá a reforma, o Sampaprev 2, né? Eles querem mexer na previdência dos trabalhadores municipais. Nós vamos mostrar aqui, Vetter. Fique ligado aí que você verá. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, né? Depois desse assunto chato, né, que é aumento dos combustíveis, nós vamos falar de algo
também muito triste que tem assolado o país, que é a questão da fome, Tiago. Qual a situação do país em relação à fome? Bom, Lilian, trazer uma notícia aqui hoje, né? Trazer uma notícia aqui hoje, né, do desabastecimento que está acontecendo aí da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, né? Ela tem armazéns para estocagem aí de alimentos, né? Isso aí também, essa estocagem que a Conab faz de alimentos, né? Mantém regulado aí, né? Controla o preço do arroz, da soja, né? E derivados, né? E à medida que esse estoque ele vai diminuindo, né? A gente teve aí desde 2016, né? Desde o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente tem uma diminuição desses estoques, né? Que está beirando aí zero. Isso aí ajuda, né? No aumento do preço a aumentar o preço dos alimentos, né? À medida que você tem um estoque menor, né? A demanda se mantém, então você vai ter um preço maior. Isso aí ajuda a aumentar a carestia, né? Outra coisa que tem acontecido também foi a diminuição aí do programa, né, de aquisição de alimentos, né, que ajuda aí na agricultura familiar, que em 2012 esse programa era cerca de 587 milhões de reais, né? Em 2019 foi 41,4 milhões, mostrando aí que a política do Bolsonaro, né, ela contribui aí para o aumento do preço dos alimentos, destrói, né, a produção aí de agricultura familiar, né, justo no momento onde a gente tem cerca de 60 milhões de pessoas aí que estão na pobreza, mais de 25 milhões já estão na fome, o desemprego atinge mais de 14 milhões de pessoas, isso sem contar os desalentados, né, uma situação aí bárbara que o país vem enfrentando, né? E esse tipo de política aí vem contribuindo, né, para destruição, né, das condições gerais aí de vida da população, né? Então é muito importante aí derrubar o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é o governo da fome, é o governo aí que promove condições dos latifundiários terem recorde de lucro, né? Favorece os bancos, né? Nós vamos falar hoje do lucro aí que os bancos vêm tendo com o governo Bolsonaro, né? Em detrimento aí das condições de vida da população. Então, preciso pôr um fim nesse governo que defende os interesses dos latifundiários e dos banqueiros, né? E colocar no lugar um governo que atenda às demandas gerais da classe trabalhadora. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. É isso aí, né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Nós vamos voltar à questão do assunto da vacinação, né? Que eles querem, né? Tá uma briga, né? Querem que os trabalhadores sejam demitidos quem não tomou a vacina, né? Então, como eu disse, o trabalhador ficou mais de um ano, né? Mais de um ano, né? Porque a vacinação começou mais ou menos em janeiro, né? Se arrasta até hoje. Ficou mais de um ano trabalhando sem vacina, aí agora quer obrigar o trabalhador a se vacinar, né? Então, um negócio absurdo. Então, foi criada uma portaria do Ministério do Trabalho que proíbe essa demissão, né, por justa causa, né? Eles demitiram, né? Teve trabalhadores que foram demitidos, né, por justa causa, por causa que não tinha sido vacinado. Ou também, na hora da contratação, pedir carteira de vacinação, né? Um negócio absurdo. Mas o TST e o Ministério Público querem o quê? Dizem que essa portaria é errada, né? Inconstitucional, que tem que ser, sim, que o trabalhador tem que ser
pisoteado, né? Tem que ser mandado embora porque não tomou a vacina, não pode ser contratado porque não tomou a vacina, né? Um absurdo, porque o trabalhador ele tem que ser estimulado, precisa ter uma vacinação efetiva, né? Coisa que ainda não teve, né? Em grandes centros, em grandes mercados, algo fácil para que o trabalhador tome a vacina. Aqui em Marília mesmo, você precisa fazer um cadastro municipal, um estadual, um federal, assim, é um monte de burocracia para você tomar a vacina, somente a primeira dose. Então, é preciso que os trabalhadores sejam estimulados e não sejam penalizados, né? Quem não quiser tomar a vacina tem que ter seu direito respeitado, né? Eles ficam falando que tem a ver com coisa de direito que não é uma decisão individual, que é algo coletivo. Não é, né? Algo que vai ser colocado no seu corpo. Você tem que ter o direito de opinar e é preciso debater, né? O governo tem que fazer campanhas de esclarecimento sobre quais são as vacinas, qual o objetivo, né? Qual que é mais eficaz para uma coisa ou outra, né? Qual que é a sua eficácia e não ficar, né, transformando o Estado em um Estado policialesco, né? Então, o cara não toma a vacina, é mandado embora. O cara não toma a vacina, não pode entrar em tal lugar, né? O Estado só deve recomendar a vacina e não obrigar. E também, né, vale lembrar que os sindicatos e as centrais, né, somente a CUT tem que estar do lado do trabalhador, né? Não tem que ter esse papo de que o trabalhador tem que ser mandado embora. Não, tem que estar do lado do trabalhador e a CUT e os sindicatos têm que defender o trabalhador contra o Estado e contra os patrões. É isso aí. Quer comentar alguma coisa, Tiago? Desculpa, companheiros. Não, esse debate é de extrema importância, né, Lilian? Porque a gente vem vendo aí, né, as mobilizações na França, né, na Itália, né, e nada funciona à força, né? Assim como você não coloca aí uma pessoa que é adicta, né, num tratamento forçado, né? Assim como você não tem não resultar aí em nada uma educação com repressão contra os filhos, né? Também não vai funcionar para a população, né? A revolta da vacina é o maior exemplo aí histórico, né, do que acontece quando o trabalhador é contrariado, né? Você não pode obrigar ele a tomar vacina, né? Inclusive, esse é um dos direitos individuais aí que garante a grupos religiosos aí que não se submetam a procedimentos médicos, né? Então, é muito problemático quando a gente mexe aí com os direitos do trabalhador, né? A gente viu na Itália aí os trabalhadores sendo jogados no colo do fascismo, atacando aí centrais sindicais porque se posicionaram ao lado do patrão, né? No final das contas, né, Lilian, eu acho que também é importante fazer uma reflexão no sentido de que já está comprovado de que a vacina não garante imunidade ao outro, né? Ou seja, a pessoa mesmo vacinada ela pode ser infectada pelo vírus e pode transmitir o vírus. Então, se você quer se proteger, vacine-se, né? Inclusive a gente defende aí que tenha vacina para toda a população, a quebra da patente das vacinas, né? Ter todas as condições da população se cuidar, né, durante a pandemia. Então, não é obrigando o outro que você vai se proteger, é você seguindo aí medidas, né, como utilização de máscara, álcool, né, tomar a vacina, enfim. Então, é importante ter claro isso também, porque se tornou um mito isso, né, de que o outro tomando a vacina se protegeria nós, né? Então, é preciso, além de ser um mito, a gente tem que respeitar o direito do trabalhador, porque a história já conhece aí o resultado dessa obrigatoriedade. Então, a CUT aqui tem que defender o trabalhador. A gente viu aí, mesmo com
com essa orientação, Lilian, do Ministério do Trabalho, a gente viu aí aqui na cidade de São Paulo, né, o judiciário aí demitir aí os funcionários por não tomar vacina. Inclusive, passaporte sanitário, inclusive aqui em Araraquara, está sendo colocado na Câmara e se discute para a cidade também, né? E a gente tem que se opor aí a esse tipo de medida ditatorial. É isso aí, Tiago, né? Então, primeiro obriga o trabalhador, né? Eu acho que isso tem que ser lembrado, né? A trabalhar sem vacina. E agora obriga o trabalhador, então o Estado policialesco, um Estado, né, que caminha para massacrar o povo, né? Então, primeiro obriga ele a trabalhar. Ninguém sabia, né? No começo da pandemia, ninguém sabia qual que era a Ninguém sabia que a pandemia matava, né, Lilian? A gente não viu aqueles caminhões lá na Itália com um monte de corpo, né? Aí o trabalhador foi obrigado a trabalhar. Agora ele é obrigado a ser vacinado. É uma coisa assim bastante contraditória, né? É. E um absurdo, né, que a esquerda pequeno-burguesa apoie isso, né? Não deve apoiar nenhum tipo de repressão, né? O indivíduo tem que ter o direito de escolher se quer ou não, né? Nós tomamos a vacina, né? Eu tomei, o Thiago tomou, praticamente todo o partido tomou, mas o trabalhador, o povo tem que ser respeitado. Se a pessoa não quer tomar, não tome. É problema dela, é um problema individual dela. É isso aí, né? Então vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora vou falar sobre a questão da fome, né? Algo que tem assolado, né, o país, algo complicado, né? Mas antes disso, né, vou passar para o companheiro Tiago, né, que vai falar de algo que ele conhece muito bem, né, que vive na pele, que é a questão do lucro dos bancos, né, Tiago? Qual a situação dos bancos? Bom, Lilian, a gente já tem noticiado aí, né, que o lucro, né, do segundo semestre aí dos bancos, né, que já supera não só o ano passado como o ano anterior, né? O ano passado foi antes de 2020, né? 2020 foi o maior lucro dos bancos e 2021 é o segundo ano de maior lucro. E agora 2022 vai superar também o lucro aí desses últimos 2 anos, né? Mostrando que a crise aí que a pandemia não gerou grandes impactos para o lucro dos banqueiros, né? E hoje nós, em especial, aqui falar do Bradesco, né? Que nesses 9 meses, né, do ano, atingiu o lucro aí de 19,602 bilhões, né? Um crescimento aí de 7% em relação ao mês anterior, né? Ele teve um lucro de 6,767 bilhões e em relação ao mesmo período do ano passado, de quase 55%. Então aí o importante mostrar aí como os bancos ganham dinheiro, né? Como a crise, né? Toda a inflação, né? A alta da Selic aí, como isso tudo favorece o lucro dos bancos. E os bancos, né, são aí os que mais atacam aí as condições de vida do trabalhador, né? No ano passado, para você ter ideia, o Bradesco demitiu mais de 8 mil trabalhadores, né? Fechou aí mais de 760 agências em todo o país, né? Eles aí tiveram aumento de lucro aí em todos os setores bancários e é preciso aí romper, né, com essa política, né, Lilian, do Paulo Guedes, aí do Bolsonaro, a política neoliberal, que também foi a política aí do PSDB, né? Preciso lutar pela estatização de todos os bancos, né? Ter um único banco público, né? Uma estatização de todo o sistema financeiro, né? Como a gente sabe aí no primeiro trimestre da pandemia,
os bancos receberam cerca de 1 trilhão e 200 bilhões, né, que resultou aí no lucro de 700 bilhões em operações ditas compromissadas, né, operações que eram ilegais, e que agora, com a autonomia do Banco Central, que é um banco aí que defende a privatização de todas as empresas estatais, né, transformou isso legalizou esse roubo, né, aos cofres públicos. Né? Então é preciso romper aí com essa política, né? E para isso é preciso lutar contra o governo Bolsonaro e contra o golpe de Estado no país. É isso, Lília. É isso aí, Tiago, né? Então, com a pandemia e com a crise, né? A crise que aumentou com a pandemia, né? Aumentou o lucro dos bancos, né? Aumentou a fome, como a gente viu. Agora está aumentando os combustíveis, né? Essa é a situação do povo trabalhador. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre a questão da fome, né? Um relatório feito pela ONU alertou, né, nesse último dia 7, um aumento disparado, né, no número de pessoas passando fome, né? Pessoas que estão numa fome aguda, né? Algo desesperador que pode comprometer gerações, né? Os dados mais recentes mostram que há mais de 45 milhões de pessoas que caminham para estar à beira da inanição, né? Então, uma falta constante de vitaminas, sais minerais que prejudicam o crescimento da população, né? Então, isso é o capitalismo, né? Isso é a devastação, o lucro, né? Igual acabou de falar, né? O lucro dos bancos. No Brasil, a contradição é gigantesca, porque aqui nós somos o maior produtor de carne bovina, né? E metade da população, né, passa fome, né? Uma situação complicada, né? 120 milhões de pessoas em situações de fome, de insegurança alimentar no Brasil, né? Então, isso mostra o capitalismo, né? De um lado, a gente tem um país que é o maior produtor de carne, um país que pode plantar de tudo, há terras boas, mas o que acontece? Né? Está a serviço do lucro e das grandes empresas. Então, é usado. Aí, o que eles fazem? Eles criam os bois e os bois são vendidos, né? Então, não está nem um pouco preocupado, não é produzido comida, nem criado boi para servir, né? Para alimentar o povo. É apenas para servir ao lucro, né? A venda internacional, dane-se os trabalhadores. Isso é o capitalismo, né? Essa selvageria, algo que poderia ser facilmente resolvido, né? Hoje em dia, a produção de alimento suficiente para que todos comam, né? Não precisa ninguém passar fome. Mas a gente sabe, né, que os mercados estão cheios, né, e as pessoas passando fome. Né? Se a pessoa não tiver dinheiro para ir lá e comprar, ela não pode comer, né? Essa é a lógica do capital. É isso aí, né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco da nossa plenária, né? Vai mostrar o vídeo do companheiro que esteve lá, né? O André Constantini, né? O companheiro lá do Rio de Janeiro, e vai mostrar algumas fotos da plenária e do evento. Vai lá, Tiago. Eu não sei se parece que a produção não está por aqui, né? Bom, a plenária nacional que aconteceu no último final de semana, né, dia 6 e 7 de novembro, foi um importante acontecimento, né, que reuniu aí o setor mais consciente, né, do movimento Fora Bolsonaro. Né, a gente teve a participação aí de companheiros
de diversas organizações, né? Mas principalmente aí do PCO, né? Do PT, sindicatos, né? A gente teve o pessoal indígena também participou, enfim, né? Se reuniu aí os diversos setores, né? O setor mais avançado aí, né? Reuniu o setor de mulheres, de negros, indígenas, professores, enfim, uma série de setores, né? Participaram também sindicatos. A gente também divulgou um manifesto aí assinado por mais de 200 lideranças, né? E esse evento foi importante porque foi construído um programa, né, que atende aí todos os setores, que decidiu, né, pela palavra de ordem de fora Bolsonaro e Lula presidente, ou seja, né, toda a luta agora fora Bolsonaro, ela vem atrelada à luta por Lula presidente, né, e os companheiros aí decidiram, né, a data do novo ato de rua aí para o dia 12 de novembro, né? E onde vai se realizar um novo ato nacional. Então, Lilian, esse evento, né, ele tem essa importância, né, porque coloca aí, para vocês verem as fotos aí dos companheiros indígenas, né, a companheira Estefânia, né? Então, assim, esse evento ele foi muito importante, né? Porque a partir dele se construiu um programa de luta, né? Um programa de luta por emprego, né? De luta aí pela vacina, né? Contra o genocídio, né? Pela redução da jornada de trabalho, enfim, um programa geral de luta para o movimento Fora Bolsonaro e também aí questões importantíssimas, né, políticas, né, e vocês vão acompanhando aí os grupos, né, dos grupos de trabalho, né, que reuniram aí os diversos setores, né, onde a gente decidiu aí também, Lilian, para uma proposta política, né, de romper com as direções frente amplistas, né, expandir aí o número de comitês de luta por todo o país, né, manter mobilizado, mesmo com a eleição de Lula, manter aí o povo mobilizado por esse programa. Aí também a passeata realizada aí com os companheiros que participaram da plenária, né, Bateria Zumbi dos Palmares se reuniu nacionalmente, né, realizou esse ato importante que empolgou muita gente na Avenida Paulista, né, Lilian? A Lilian estava lá. Então é isso, Lilian. Esse evento ele tem essa importância, né, de continuar na rua, né, de superar essas direções aí que ficam passando pano para golpista, né, esses setores aí que querem se misturar com PSDB, com Ciro Gomes, com Paulinho da Força, com tudo que tem de pior na política, né? Então esse evento ele acontece aí para romper com esse tipo de política, né, para levar de vez aí o Lula presidente para as ruas, né, que inclusive sofria muita resistência, né, os partidos aí como setores do PSOL falavam que seria um oportunismo do Lula, né, depois eles vêm falando por que o Lula não estava nos atos, né, então é muito importante aí para decidir o rumo, né, para decidir qual é a política, né, e para também, Lilian, o que foi discutido assim de extrema importância foi que não se trata só não se trata só de um programa para eleger o Lula, né? O que foi colocado também como proposta é o Congresso do Povo e uma nova Constituinte, né, que vai para além aí, né, da situação eleitoral, né? Os companheiros aí, né, se mostraram mesmo o setor mais avançado aí do movimento, né, e estão dispostos aí a superar o regime e essa Constituição falida que tem o Brasil. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, né, o Bloco Vermelho uniu os ativistas, né, do Brasil,
A gente tirou diversas resoluções, vocês viram aí as fotos, e agora eu vou pedir para a produção colocar o vídeo do André Constantini, né, que fala um pouco, né, que falou na nossa plenária. Bem, boa tarde a todos e a todas. Como já foi apresentado, meu nome é André Constantini, sou morador da favela da Babilônia, situada em uma área nobre da região da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Leme. Sou integrante do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e também sou integrante do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Me sinto muito honrado por estar tentando aproximar a militância de base revolucionária e socialista do PT junto aos companheiros e companheiras do PCO. Eu acho que nós temos um papel a cumprir, que é de unificar as poucas forças revolucionárias que nós temos no Brasil. E é isso que nós estamos tentando fazer, estreitando a relação da militância de base do Partido dos Trabalhadores, que não é representada pela sua direção. O PT é muito maior do que o Quaquá e é muito maior do que a sua direção nacional. Nós temos uma militância de base socialista e revolucionária. Eu não poderia de citar alguns nomes. É isso aí. Vamos lá, então agora a gente vai mostrar aqui, né, a questão do que foi trechos do programa de luta que foi aprovado na nossa plenária, né? A gente teve diversos pontos que a gente aprovou, que a gente debateu, a questão, né, das 35 horas semanais, né? Isso é algo que é importante. Por quê? Porque para que o povo, né, para que tenha emprego para todos, é preciso que a gente diminua a carga, né, de trabalho para que todos trabalhem, né? E a gente aprovou também outras questões, né, que eu vou estar falando aqui para vocês sobre o nosso programa, que foi sobre a questão das demissões, né? É necessário que os trabalhadores, né, contra a questão das demissões, né, contra a carestia, né, expropriação dos salários, é preciso ter uma reposição salarial, contra a destruição dos serviços públicos, né? O ataque é um ataque frontal ao funcionalismo, a questão da PEC 32, e os estados também, igual o estado de São Paulo, já aprovou a PL 26, que tira diversos direitos dos trabalhadores. Outra coisa que a gente aprovou também, abaixo as privatizações, né, e a destruição da economia nacional. É preciso defender as empresas públicas, é preciso, né, que a gente mantenha, né, os nossos, a Petrobras, os Correios, né, preciso reestatizar, né, grande parte da Petrobras, Eletrobras, Correios, a Vale, né, precisa ser reestatizada, né, um absurdo, né, vender a Vale a preço de banana, jazidas, né, de coisas que eles nem sabem, né? Eles sabem quanto lá tem de ferro, vender a preço de banana. É preciso reestatizar e é preciso que as riquezas seja revertida para o povo. Fim da expropriação da riqueza nacional, né? A questão da nacionalização do petróleo, né? Igual estava vendo agora, né? É cotado em dólar. Se a gente tem petróleo aqui, nosso petróleo é cotado em dólar, mas a gente não. Aqui é Brasil, né? Então, um absurdo, não tem nem lógica isso, uma lógica meio esquisita. Revogação de todas as reformas, né, que foram feitas depois do golpe de 2016, né? Todas as reformas, reforma previdenciária, reforma do sindical, né? Houve várias reformas. A questão também da reforma agrária, lá na nossa plenária, tinha o pessoal da terra e os indígenas, né? As demarcações, isso é importante, né? As demarcações
dos indígenas, a reforma agrária e com expropriação do latifúndio, né? A questão da reforma urbana também, né? O aumento exponencial dos moradores de rua, é preciso uma reforma urbana, né? A gente também debateu a questão da defesa do ensino público, né? Gratuito e de qualidade em todos os níveis. A gente sabe que eles estão querendo mudar o ensino médio, há um debate no sentido de acabar com o ensino médio, né? Então, é preciso, a gente tirou esse plano de luta e é preciso a gente lutar contra essa situação. Abaixo a repressão, né? É preciso lutar contra a extrema-direita. Temos que lutar pela liberdade de expressão, né? Fim do monopólio dos meios de comunicação, né? A Globo fala o que quer, porque tem a maioria, né? 7 famílias falam o que quer, a gente, né? E ainda quer cercear o nosso direito na internet, né? Se eles acham que alguma coisa é ofensivo, eles bloqueiam no Facebook. Um negócio absurdo, né? Pela liberdade de expressão, cada um fala o que quer, aí escuta o que não quer, isso que é importante, né? Se quer falar besteira, você fala. O outro fala besteira também, aí um te xinga, isso que é liberdade, né? Não tem ninguém que tem que falar isso é certo ou é isso errado. Fim da ditadura dos bancos, né? Que a gente tem que pegar o dinheiro nos bancos, né? A juros exorbitantes. Então, esse foi o nosso programa, uma ampla mobilização da classe trabalhadora, abaixo a ditadura, né, do Bolsonaro e dos golpistas, e nossa plenária, né, Lula presidente, né? É necessário lançar agora a candidatura do presidente Lula, né? Isso aí a gente viu o clamor nas ruas, né? A esquerda pequeno-burguesa não entende nada. A gente estava na Paulista e o apoio era massivo. Então, esse foi o plano de luta que nós tiramos da nossa plenária, né? Então, junte-se a nós, junte-se ao Bloco Vermelho. Nós teremos no próximo dia 12/12, que será um domingo, né? Vamos chamar um ato nacional, fora Bolsonaro e Lula presidente. Então, junte-se a nós e vamos aumentar ainda mais o Bloco Vermelho. É isso aí. Não sei se o companheiro Tiago quer falar alguma coisa, senão eu vou dar sequência aqui, Tiago. É isso aí, Lilian. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos terminar o nosso programa hoje um pouquinho mais cedo, temos outras tarefas. Vou pedir aqui para a produção, né? Vamos terminar com uma análise do companheiro Antônio Carlos Silva, que é da direção nacional e também da executiva. Nós vamos passar um vídeo que ele foi uma fala dele na nossa plenária do Bloco Vermelho. Queria que a produção colocasse aí boa noite. E antes de colocar, dê seu boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel. E boa noite aos companheiros aí que estão assistindo e os que vão assistir. Até a próxima. É isso aí. É isso aí, Tiago. Queria agradecer a audiência de todos. Né? Eu acho que tinha até um infiltrado aqui. Não sei, estava aqui. Não sei se eu achei os comentários. Não entendi muito bem. Mas boa noite a todos, né? A todos que estiveram aqui. Vamos passar o vídeo aqui do companheiro Antônio Carlos e, na sequência, continue na Causa Operária TV e assista o resumo do dia. Eu esqueci do vídeo do... Desculpa, antes, eu estava esquecendo. Vamos falar um pouco. Se você... sobre o vídeo do Guga, dos municipários, né? Antes do vídeo, eu queria que a produção colocasse o vídeo do Guga, lá dos municipários, que eles fizeram eles estão em greve, fizeram um ato, porque hoje teria a votação lá do Sampaprev 2. Queria que colocasse o vídeo aí, antes de colocar o vídeo do companheiro Antônio Carlos. Estava esquecendo. De violência! Violência é o povo na fila do osso! Violência são milhões de desempregados que estão passando fome no Brasil. Violência é a chacina
de Covid, sem nem ter direito a uma assistência médica hospitalar. Violência é acabar com a educação, com a saúde e com a assistência social e deixar o povo que mais precisa passando necessidade e sem direito até o retorno do que foi pago em impostos. Todos aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui estava na luta contra o Sampaprev 1? Levanta a mão, por favor. Quem aqui estava na luta contra o Sampaprev 1? É isso aí. Todos se lembram a palhaçada que a Câmara de Vereadores fez com os trabalhadores. Nós nos mobilizamos, fizemos manifestações com mais de 100 mil pessoas e os canalhas, enquanto a gente estava na ceia de Natal, cortando o peru de Natal, eles estavam aqui votando contra os interesses do povo. Então, é preciso ser realista, é preciso entender o que está acontecendo, para a gente não fazer papel de palhaço, para a gente não deixar eles nos fazerem de trouxa, porque não há diálogo por parte desses vereadores, infelizmente. Quando eles fazem uma sacanagem dessa, que é esperar o momento oportuno para votar e não dar a mínima para os argumentos que foram colocados, de que isso é uma destruição do serviço público, de que isso vai levar um aposentado muitas vezes a não ter o dinheiro sequer a comprar um remédio, de não ter dinheiro para colocar comida em casa. Quando esses vereadores não ligam a mínima para esses argumentos e colocam a polícia aqui na frente para agredir os trabalhadores, é porque não há diálogo. E se não há diálogo, é preciso ir para a guerra! É isso aí, né? Então, assista o resumo do dia, que temos mais vídeo, né, sobre a repressão, né? O que ficou lá no lugar do Covas jogou bomba e várias, né, atirou nos trabalhadores. Então, assista, né, mais vídeos sobre a repressão aos municipários, né, do estado de São Paulo. Esse é o PSDB da terceira via, que aqueles golpistas querem fazer, né, com o chavo, né? Gente que ataca os trabalhadores que estão lutando pela sua aposentadoria, pela sua previdência. Agora sim, né? Você quer dar boa noite de novo, Tiago? Hoje eu estou de boa. Hoje... Então, vamos lá. Agora, na sequência, o vídeo do companheiro Antônio Carlos, e assista o resumo do dia para ver esse absurdo, né? O que é o PSDB no estado de São Paulo e no Brasil, né? O que o FHC fez, a gente lembra muito bem. Boa noite. Companheiras, eu queria, em nome do movimento que organizou essa plenária, não só dos companheiros da direção nacional do PCO, das dezenas de comitês de luta, né, que nós vimos aqui, está na mesa o companheiro Matheus Vetter, lá de Santa Catarina, nós vimos aqui a fala de companheiros e estão participando, acompanhando essa nossa plenária, companheiros de comitês internacionais de mais de 10 países. Eu queria saudar, né, essa plenária, da vitória política que representa essa plenária. Essa plenária, ela é um ato contra a covardia política da esquerda, que depois de ter levantado um grande movimento nas ruas, com centenas de milhares de companheiros para lutar contra Bolsonaro, que balançou o governo, que aprofundou a crise do governo e colocou a possibilidade concreta da derrubada do governo. Esse movimento, ele foi infiltrado por luta dos trabalhadores,
por gente que não tem nenhum apreço pela luta dos trabalhadores, dos servidores públicos, e está ajudando o Bolsonaro a aprovar a PEC 32, de gente que é inimigo do povo brasileiro e dos trabalhadores estatais, e que está votando junto com a corja do Bolsonaro para privatizar os Correios, para privatizar a Eletrobras. Esse bando de vagabundos do PSDB, do MBL, do DEM, do Solidariedade, do MDB, toda essa máfia política, toda essa escória foi trazida para dentro dos atos do movimento que a esquerda construiu. E eu queria chamar a atenção que, em primeiro lugar, nós construímos, nós dos comitês de luta, nós que saímos às ruas já no ano passado, nós que dizíamos que não era para ficar em casa esperando a morte, o genocídio chegar e matar mais de meio milhão, mais de 600 mil brasileiros. Isso em números oficiais, porque a gente sabe que, infelizmente, tem mais de 1 milhão de brasileiros mortos. A gente falou para esses companheiros da esquerda: não vamos trazer essa cambada, porque eles não estão do nosso lado. Eles nem querem derrubar o Bolsonaro. Eles são os pais do Bolsonaro. Foram eles que colocaram o Bolsonaro no governo. Foram eles que derrubaram a presidenta Dilma em 2016. Foram ou não foram? Eles são cúmplices do genocídio do povo brasileiro. O escroto do Dória, em São Paulo, no estado mais rico do país, já levou à morte mais de 160 mil pessoas, porque aqui também, como em todo o país, não tem testes, não teve investimentos em saúde pública, os trabalhadores de saúde foram tratados que nem cachorro. Muitos agora, como já está acontecendo no Rio de Janeiro, estão sendo demitidos depois que eles teve discurso, e os heróis estão ganhando um pé na bunda desses escrotos, desses inimigos do povo. E nós falamos: não vamos aceitar esse pessoal no nosso movimento, porque eles não querem mobilizar nada. E ficou evidente que eles não querem mobilizar, porque primeiro, eles nem assinam sequer nenhum pedido para que haja o impeachment de Bolsonaro. Mas é pior do que isso. Eles estão levando a mesma política do Bolsonaro. E essa semana ficou ainda mais claro isso aí, quando na aprovação da chamada PEC da reeleição, até a turma do Ciro Gomes, do PDT e do PSB votaram pela reeleição do Bolsonaro. Votaram para aprovar as medidas que garantem ao Bolsonaro e a sua máfia do Congresso Nacional a política para reeleger. Eles não são do fora Bolsonaro, eles são do fica Bolsonaro. São inimigos da esquerda, são inimigos dos trabalhadores. Por isso, companheiros, eu queria saudar essa plenária de centenas de companheiros. Aqui tem companheiros que viajaram mais de 30 horas, tem companheiros que viajaram 2, 3 dias para estar presente aqui conosco. Tem companheiros, né, que fizeram um enorme sacrifício, fizeram campanha para levantar recursos, porque aqui não tem coxinha. A gente que recebe patrocínio do imperialismo e de organizações internacionais inimigas dos trabalhadores. Por isso, e a gente viu essa semana, tinha gente do movimento da esquerda que está lá na COP, lá na Escócia, né, financiado pela Fundação Ford, financiado por organismos internacionais. Depois esse pessoal vem aqui na Avenida Paulista, vai lá na Candelária do Rio de Janeiro, querer impedir que o PCO fale aqui para eles, ó. É uma vitória
que os companheiros receberam uma pasta. Nessa pasta nós temos um documento que convoca essa nossa plenária. Tem um manifesto assinado por... Todo mundo tem acesso aí. E lá a gente pode ver o seguinte: são mais de 50 comitês, são dezenas de sindicatos, né, como o companheiro Davi lá de Pernambuco, do Sindicato da Construção Civil, né, e outros sindicatos do interior do país, daqui de São Paulo, dirigentes sindicais de organismos importantes como a POSP, de companheiros dirigentes da CUT, do Distrito Federal, companheiros combativos e classistas do Partido dos Trabalhadores, que são nossos companheiros nessa luta, né? Então essa unidade, nós estamos fazendo aqui aquilo que nós reivindicamos da esquerda. Tem que ter um debate democrático. Aqui vai ter acesso à palavra, vai poder vir falar e apresentar propostas. Nós vamos se reunir, não vai ser aquela conversa de fazer reunião pelo Zoom e só fala aqueles capa que estão macumunados e reclamar. Aqui é uma reunião de lutadores, por isso eu quero saudar a presença dos companheiros e desejar que a gente realize uma grande plenária combativa, com muita discussão. Vai ter dificuldade, vai ter problema, né? O pessoal apresentou, teve problemas aí na estrada, mas nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para lutar e para organizar um movimento forte, combativo, pelas reivindicações dos trabalhadores, por fora Bolsonaro, Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. Obrigado.